Indivíduo é preso acusado por 2 estupros em Rio Claro. As ocorrências foram registradas e as equipes da DDM detectaram as semelhanças dos casos. O acusado agiu da mesma forma para fazer as vítimas. Elas foram rendidas no meio da rua. GCM prende tutor de animal por maus tratos a um cachorro. Deixar animais de grande porte soltos em vias públicas também é caracterizado abandono e ainda pode provocar acidentes. E hoje é celebrado o Dia do Leitor. Vamos trazer uma dica bacana para você iniciar este hábito. Hoje é quarta-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. A gente começa falando do trabalho de equipes da Polícia Civil de Rio Claro por meio da Delegacia de Defesa da Mulher. As equipes prenderam um indivíduo acusado de 2 estupros em Rio Claro. E como começou a investigação? Os policiais verificaram semelhanças nos casos. Um deles foi registrado em setembro e o outro em novembro. O autor agiu da mesma forma, rendeu as vítimas no meio da rua, sob ameaças, praticou os crimes. Em um deles, obrigou o namorado da jovem a presenciar os fatos. O registro das ocorrências os registros foram cruciais para o trabalho da polícia e a Thaís Nascimento conversou com a delegada da DDM e traz mais detalhes sobre as investigações. E a Polícia Civil, por meio da Delegacia da Mulher, realizou a prisão de um indivíduo por estupro. Eu vou conversar com a doutora Marina Lubiana, delegada da DDM de Rio Claro, que vai nos dar mais informações. Doutora, fala um pouco pra gente, primeiro de tudo, como que foi as investigações para chegar até esse indivíduo. O que a doutora pode revelar pra gente, porque esse caso ainda está em investigação. Isso, o indivíduo foi preso ontem por estupro de 2 adolescentes. Uma delas, o namorado presenciou esses atos de violência. E o primeiro estupro ocorreu em setembro e o outro meados de novembro. Durante o curso no curso das investigações do primeiro estupro, a gente identificou certa semelhança com o segundo. Então, a gente conseguiu reunir elementos que identificassem o autor do delito. Dessa forma, eu representei pela prisão temporária, pela busca na casa dele, em razão de alguns instrumentos, algumas características, vestimentas, e a gente conseguiu capturá-lo ontem e apreender todos esses objetos de investigação. Doutora, isso tudo foi possível porque a primeira vítima realizou um boletim de ocorrência. Eu gostaria que a senhora falasse, então, a importância desses registros numa investigação como essa. É importante que se faça o registro imediato, por mais que seja um constrangimento, uma violência enorme, o registro imediato permite que a polícia identifique mais rapidamente esse indivíduo, peça a prisão, faça a prisão dele e que ele saia das ruas para evitar novos delitos. Então, a notificação rápida é muito eficaz para a investigação e para a apuração dos crimes. E aí, no caso, vocês fizeram a abordagem a esse indivíduo. Como que foi? Ele resistiu à prisão? Como que foi no momento, em que as equipes chegaram até a residência? A gente tinha mandado de busca para ingressar no imóvel e assim foi feito. Ele estava lá dentro, não resistiu, a prisão foi sem intercorrências. As características, como a senhora disse, bateram da primeira vítima e das 2 vítimas, do casal de vítimas aí. O que ajudou nessa identificação que foi falado em relação a essa investigação? Teve vestimenta? Quais foram as características que puderam ajudar? O que a doutora pode falar para a gente disso? Para não prejudicar futuras investigações, até porque tem outros crimes também sendo investigados, basicamente vestimentas, características físicas do autor e o modus operandi, como ele agiu para abordar cada vítima, simulando estar armado, em locais ermos, com vítimas adolescentes. Então, foram essas características que nos levaram a identificar que era o mesmo autor. E essas características também foram confirmadas pelas vítimas. Como que foi essa identificação das vítimas? Porque também é um momento muito difícil para elas. É muito, mas hoje ele passou por reconhecimento pessoal e as 3 vítimas reconheceram o capturado como sendo o autor dos fatos de forma inequívoca. Uma delas, inclusive, ficou bem nervosa quando ele estava na sala. O que acontece agora, doutora? Agora a gente vai concluir o inquérito, ele vai ser indiciado por esses crimes de estupro, majorado por ser contra menor de 18 anos, e vai ser encaminhado ao Ministério Público. Ele já tem passagem pela polícia? Não tem passagens, mas vai ser representada pela prisão preventiva dele.
Ok, muito obrigada pelas informações. Thaís Nascimento, de Rio Claro. Muito obrigada, Thaís. Obrigada também à delegada que recebeu a nossa equipe para falar sobre esse trabalho de investigação que confrontou aí essas informações dos dois boletins de ocorrência. Então, é importante o registro, porque a partir disso é que a polícia vai trabalhar. E, infelizmente, olha, o primeiro caso, como nós ressaltamos ali, foi uma adolescente de 17 anos. Ela estava indo para a escola quando foi abordada por este criminoso. E depois o segundo caso, uma outra adolescente, uma outra jovem que estava com o namorado. Esses dois foram rendidos, levados ali para a região onde foram abordados, para um matagal, onde o indivíduo cometeu o crime na frente do namorado. Mas agora ele está preso, nós vamos continuar acompanhando, então parabéns ao trabalho de todas as equipes aí. E agora a gente fala sobre a prisão de um indivíduo por maus tratos de animal, viu? Segundo informações da Patrulha Animal da Guarda Civil Municipal, um cachorro sem raça definida de aproximadamente 4 anos foi resgatado em um sítio próximo à rodovia Wilson Finardi, após denúncias, viu? Ele foi encontrado com score corporal baixo, cego de do olho direito e com bichos pelo corpo. Já o local em que se encontrava era insalubre, sem alimentação e com restos de animais mortos ao seu lado. Nescau, nome dado ao cachorro, estava amarrado no pescoço com uma cinta feita de câmara de pneu com meio metro de arame. O tutor, um homem de 53 anos, não justificou o motivo pelo qual seu cachorro estava em sofrimento, não demonstrando também interesse em fazer as modificações exigidas pela equipe. Diante dos fatos, uma médica veterinária foi chamada e constatou aí os maus tratos. A Polícia Civil também foi acionada. O tutor foi conduzido até o plantão policial, onde foi elaborado um boletim de ocorrência e ficou à disposição da Justiça. E falando de maus tratos a animais, é comum ver o abandono de cavalos em vias públicas, infelizmente colocando em risco tanto eles quanto a população. A Patrulha de Proteção Animal da GCM atua também constantemente nessas ocorrências. Em muitos bairros, motoristas já se acostumaram a reduzir a velocidade e redobrar a atenção, já que em alguns trechos o risco não vem apenas do trânsito, mas de animais de grande porte que aparecem de repente na pista. Foi em uma dessas situações que um grave acidente aconteceu na Avenida Ápia na noite de Natal. Um motociclista de 21 anos dirigia por aqui quando se chocou com um cavalo solto na via. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O cavalo, que foi atingido na região da barriga, morreu no local. Casos como esse levantam um alerta importante sobre responsabilidade e prevenção. A presença de animais de grande porte na cidade representa um perigo real e evitável, não somente para as pessoas que transitam pelas ruas, mas também para os próprios animais. Dias antes do acidente, no mesmo local, flagramos 2 mulheres conduzindo um cavalo pelo meio da rua. Enquanto uma delas dirige a moto, a outra puxa o animal com a ajuda de uma corda. Em outro ponto da cidade, no bairro Novo Wenzel, conhecemos o seu Rosendo, que também foi vítima de um acidente envolvendo um animal de grande porte. Bateu em mim na entrada da ponte ali, com bicicleta e tudo, jogou do outro lado da pista. Aí o colega veio e avisou para minha mulher que eu estava caído lá, tal. Aí ela chegou lá e a polícia não queria deixar encostar, né? Eu fui desacordar, eu estava na Santa Casa. Ele ficou 15 dias internado e carrega até hoje uma cicatriz. Segundo ele, em bairros vizinhos, a situação se repete. Na Rua 13, no Bom Sucesso, também é a mesma coisa. E é cheio de cavalo solto na rua e dá dó de você ver. Os bichinhos potranquinhos, tem uma potranquinha andando atrás da mãe aí, dá dó de você ver. A bichinha tá magrinha, anda até preguiça até de andar, está? Só pode estar no maus tratos. Em Rio Claro, a Patrulha Animal e Ambiental atende esse tipo de ocorrência sempre que há registro de animais soltos em via pública. A pessoa liga no telefone 153, formaliza uma denúncia. A equipe vai até o local. Se o animal tiver tutor, então a pessoa pode entrar no crime de maus tratos, que abandonar animal na via pública é maus tratos. Ou você não cuidar com a segurança do animal é maus tratos também. Então, tendo o tutor,
a guarda ela vai atuar diretamente nesse caso. Ela vai tomar as providências. Quando não se sabe quem é o tutor, o cavalo é levado para o canil municipal. Se o tutor for identificado, ele é autuado imediatamente. O valor da multa começa em R$ 480, mas pode dobrar se outra denúncia for feita. O líder da patrulha conta que, em muitos casos, os animais são comprados por impulso ou apenas para participação em eventos específicos, como desfiles de cavaleiros. Depois disso, sem estrutura ou responsabilidade, os cavalos acabam sendo abandonados ou soltos. Tem casos que a pessoa simplesmente ela abandona. Ele tem um animal, o animal é dele, ele se diz o tutor desse animal, mas ele deixa para a rua, não deixa abandonado o animal. Lá, a sorte, né? A sorte do próprio animal. Em outros casos, pessoas às vezes, eles fazem uma cerca mal feita, esse animal acaba escapando. E então são os casos aí que acontecem. Tem um caso que a pessoa simplesmente deixa solto e outro que os animais acabam escapando. Moradores que flagrarem situações de abandono ou negligência podem acionar a GCM. Você pode ligar direto na Guarda Municipal, telefone 153 ou 0800 771 1532. A guarda já vai imediatamente lá para tomar as providências. Se não tem, é um animal que está solto na via pública, você já pode ligar diretamente, a população pode ligar diretamente no canil municipal. O canil municipal vai deslocar uma equipe e vai fazer a remoção desses animais até o canil. Quinta-feira de sol com aumento de nuvens de manhã e com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Rio Claro, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Leme, a mesma oscilação, mínima de 19 e máxima de 30. Em Analândia, as temperaturas oscilam entre 19 e 29 graus. E a seguir a gente fala de esporte. Velo Clube empata no segundo jogo pela Copinha. E olha, vamos falar também de cultura, de literatura, porque hoje é o dia do leitor e a gente traz dica para você começar o ano com uma boa leitura e com o livro de escritora de Rio Claro.
E o Sub-20 do Velo Clube entrou em campo ontem pela segunda rodada da Copinha contra o time do I9 e acabou empatando. O Rubro Verde saiu na frente aos 9 minutos do primeiro tempo com Pedro Paoli, que chutou de longe e marcou um golaço. O Galo Vermelho ampliou aos 38 minutos. Thiago Fernandes aproveitou o rebote do goleiro e fez o segundo gol velista. O time de Ribeirão Preto reagiu no segundo tempo e descontou aos 17 minutos com gol de cabeça de Aleixo. O I9 conseguiu o empate aos 50 minutos de jogo. Após confusão da área, Breno fez o gol e deixou tudo igual. Final I9 2, Velo Clube também 2. O Rubro Verde soma apenas 1 ponto na tabela, mas ainda tem chances de classificação, viu? E volta a campo na próxima sexta-feira, às 5h15 da tarde, contra o líder do grupo, o Guanabara City de Goiás. Claro que estamos aqui na torcida. E agora a gente fala de cultura porque hoje é o Dia do Leitor, mas infelizmente a média de leitura no Brasil ainda é baixa, viu? Indica que a maioria dos brasileiros não lê nem 4 livros ao ano. E de acordo com a 6ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pro Livro e do Ministério da Cultura, o hábito da leitura entre os brasileiros está em queda. Em um país com mais de 200 milhões de habitantes, o número de não leitores representa 53% da população. Mas podemos mudar a realidade, viu? E começar a pegar gosto hoje. Inclusive, no início do ano, né? As pessoas fazem as metas e a leitura muitas vezes aparece entre esses desejos. E para celebrar a data de hoje, nós temos entrevista com uma escritora de Rio Claro que está em seu 4º livro lançado e traz uma boa dica de história aí bem envolvente. Quem circula pelas prateleiras da biblioteca do Claretiano encontra títulos de autores rioclarenses, como por exemplo o cara do pôster, escrito pela Vivian Guilherme, que é, além de escritora, jornalista, produtora cultural e que está aqui comigo para poder falar do mais novo lançamento dela, o 4º lançamento que está aqui na mão dela, né, o livro Em Seus Olhos. Vivian, a música parece que sempre faz parte das suas obras e agora ela volta com força ainda maior, né? Mas antes disso, eu queria te perguntar quais têm sido os desafios de ser uma autora local, uma autora independente. Como é que tem sido essa jornada para você? Olha, ser uma autora independente, hoje em dia a gente vê que é cada vez mais comum, né? Muitas pessoas encontraram na internet uma forma de publicar, uma forma de conseguir ver os seus textos distribuídos mundo afora, né? A internet possibilitou isso a todo mundo. Mas claro que a partir do momento que isso está à mão de todos, também a concorrência é muito maior e o difícil é a gente conseguir chamar a atenção do leitor. Então, uma das formas é conseguir disponibilizar os livros das diversas formas, né? Então, não somente um e-book, não somente na internet, mas também o livro físico, para poder... Ainda tem gente que gosta muito do livro físico, né, do papel. Vivian, como que foi então essa história, essa faísca que veio de uma música? Explica melhor pra gente como que surgiu essa ideia. Então, eu, quando mais jovem, né, meu sonho era fazer cinema. Então, e sempre quando eu ouvi a letra dessa música, eu falei, nossa, dá um ótimo filme. Muito tempo se passou e nunca foi feito um filme com essa história e eu estava procurando um tema para fazer uma história curta, né, para conseguir lançar no meio do ano. E foi aí que tocou na rádio claretiana, a música, e eu falei, nossa, essa daria já que não saiu um filme, eu acho que agora é hora de eu escrever um livro, então, né? E foi daí que partiu a ideia. É uma música da banda Heart, que foi muito sucesso nos anos 90, que se chama All I Wanna Do Is Make Love to You. E para mim, assim, o que mais chama atenção nela é que ela é uma letra que parece ser uma letra de amor, né? De romance e tudo mais, só que a hora que você presta atenção na letra, né, a gente fala plot, né? Tem um plot que você fala, nossa, não acredito que era isso. E foi isso que me despertou a intenção de escrever sobre ela. O livro toca, né, bastante no tema das coincidências. Então, afinal, elas existem ou não existem, na opinião da autora? Então, até que a dedicatória, né, da abertura do livro, ela é que as coincidências são a forma do universo mostrar que existe algo maior do que você ou para você.
né? Eu acho assim que as coincidências, no fundo, é uma forma assim de Deus te mostrar que você não é tão onipotente quanto você pensa, né? Existe algo maior do que você. Na história, a Ana está fugindo de uma enchente e ela se abriga em uma cafeteria. E no momento que ela está nessa cafeteria, a hora que ela vê o atendente, né, que vem recepcioná-la, ela olha e aí tem uma coincidência nele, assim, que é o que move toda a história. Você também toca em temas, né, delicados, né, como luto, por exemplo, e a questão das escolhas difíceis, né? Foi mais um desafio ou mais uma libertação para você nesse livro escrever sobre esses temas? Olha, é o meu primeiro drama, né? Eu nunca havia escrito drama. Todos os meus outros livros foram de comédia, eram mais voltados para humor, assim, comédia romântica. Não foi fácil de escrever. É mais difícil a gente escrever drama, né, do que escrever comédia. E então foi um desafio. Vivinho, para quem quiser adquirir não só esse título, mas os títulos anteriores que você escreveu, qual que é o caminho? Bom, todos os meus livros eles estão disponíveis nas lojas virtuais, né, em todas as lojas virtuais e bibliotecas online também. E os físicos podem ser encontrados nas bibliotecas daqui de Rio Claro, né, e da região também, ou para adquirir diretamente comigo também, pelas redes sociais. É isso então, o RC Notícias vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever todas as reportagens nos nossos canais da internet também, no YouTube, no portal tvclaré.com.br, além do nosso Instagram. Desejo uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.